Bom, gente, é um prazer aí muito grande estar com vocês aí nesse dia. E a gente gostaria de trazer aqui um pouquinho da experiência que a gente tem com cimento bioativo, né? Hoje a gente fala cimento biocerâmico, é a palavra que mais a gente consegue escutar as pessoas falarem, mas por que biocerâmico e da onde é o biocerâmico, né? Então, são aqueles materiais que são realmente cimentos que fazem a diferença de uma adesão ou de uma coesão. Eles fazem uma ligação iônica. Então, para a gente poder lembrar um pouquinho dessa evolução, eu pontuei aqui algumas passagens da nossa endodontia de evolução técnica. A primeira delas é o formato de limpeza e também formatação dos canais, feita por professor Schilder, que está aí na tela. Professor Schilden, acho que vocês sabem, é o que idealizou também as brocas de Gleitz-Gliden, né, que a gente usa muito, ou usava-se mais ainda antes dos instrumentos rotatórios. E depois tivemos aí na década de 90 a introdução do níquel-titânio na endodontia. A gente utilizava muitas limas para poder formatar um canal, para poder fazer a instrumentação e limpeza de um canal, né? Então, nessa época, foi a época que eu comecei a minha pós em endodontia e era assim, a gente usava o motor, ela ia quebrar, não quebrou, ia quebrar, quebrou. Duas entradas dentro do canal já saía sem a ponta da lima, porque os motores não tinham controle de torque, não tinha controle de velocidade, então era muito difícil. Aí logo depois tivemos uma evolução um pouco melhor, que foram as limas ProTaper em 2005, que já tiveram conicidade na mesma lima, variação de conicidade. Em 2015, os movimentos, né, de reciprocar, de rodar, tratamentos térmicos, tivemos também com a evolução das limas de última geração, para chegar nos dias de hoje, para a gente poder pontuar os materiais bioativos. Então, o que seria um biomaterial? Se a gente for procurar na literatura, a gente consegue uma explicação assim, que o biomaterial é qualquer substância ou combinação de substâncias que substitua o tecido ou órgão mantendo a função. Vamos imaginar no nosso paciente com uma pulpite, sem estar com o dente necrosado, a gente faça uma pulpotomia nesse paciente. O biomaterial, em contato com a polpa radicular, ele não vai causar nenhuma agressão. Essa é a ação do material biocerâmico. Quando a gente coloca um material convencional em cima da polpa radicular, como um ionômero de vidro, uma resina, ou até mesmo as pulpotomias que eram feitas antigamente com base sobre base, hidróxido de cálcio PA, a gente iria induzir uma inflamação mais aguda, uma reação do organismo a fugir desse material e acabar, às vezes, necrosando e virando uma necrose pulpar. Então, essa é a diferença do biomaterial para o material convencional. Às vezes eles falam assim para mim, professor Sérgio, qual que é a diferença entre o ionômero de vidro e o biocerâmico da Simo? Aquele de base de restauração que nós vamos ver daqui a pouco. O exemplo muito prático é esse, muito claro. Se você fizer uma pulpotomia num dente no vital e colocar um ionômero de vidro direto em cima da polpa radicular, o que vai acontecer? Muita dor e possível posterior necrose. Agora, se realizarmos uma pulpotomia e colocarmos um cimento bioativo, ele não vai causar nem calcificação dessa entrada, porque ele não agride, ele mantém a função do elemento. Portanto, nós tivemos esses anos todos a utilização, a evolução de vários materiais convencionais, vários cimentos convencionais na nossa prática endodôntica, né? E esses materiais fazem uma adesão química e uma adesão mecânica. Uns mais biocompatíveis que outros. A gente sabe que nós temos trabalhos científicos mostrando que
O cimento convencional como o H+, ele irrita muito menos que um cimento à base de fosfato de zinco, né? E diogenol. Então, nós temos aí uma evolução desses materiais. E a diferença para os materiais que nós estamos falando hoje, que são os materiais bioativos, eles fazem o quê? Além da adesão, eles fazem uma ligação iônica. O que é essa ligação iônica? Essa ligação iônica ela é proveniente do produto que, quando a gente manipula o pó e do biocerâmico com a água destilada, a gente produz uma reação que vai liberar íons radicais que se ligam ao carbono da célula. Nosso dente, seja a nível de dentina, a nível de ligamento periodontal, polpa ou a mesmo osso, está constantemente liberando CO2. Então, são os radicais de silicatos provenientes desses materiais que são base de calcário, que fazem essa ligação iônica entre ao carbono do dente. E o que acontece com essa ligação iônica? Nós temos uma evolução do pH da região. A gente sabe que quando nós temos uma inflamação ou uma infecção, o pH é ácido. E à medida que você proporciona uma alcalinização daquela região, a gente vai diminuindo a inflamação até acabar também com a infecção. Quando o produto consegue fazer o pH da região ser maior que 11. Quando a gente chega a 12, o pH alcalino, nem aquelas bactérias altamente resistentes, como os Enterococcus fecalis, né, que são uma das bactérias nossa mais inimigas que a gente tem, que sobrevive ao pH 10 nos túbulos dentinários, né? Então, nós conseguimos fazer com que esse material mantenha uma alcalinização constante. Mas para que ele seja mas para que ele seja um material ativo, eu preciso que ele tenha na sua constituição alguns componentes básicos. Como podemos visualizar aqui nesse slide, ele tem que ser rico em cálcio, sílica, óxido, alumínio, magnésio, e na mistura com a água destilada desse pó, vai ser agregado a ele alguns componentes para ele ter mais radiopacidade, para ele ter um tempo de presa maior ou menor, que são chamados aditivos. Pois bem, cada cimento biocerâmico existe uma pesquisa por trás desses aditivos. Então, nós começamos a estudar os cimentos da Simo há mais de 20 anos, com a preocupação de não agregar nenhum metal pesado, não agregar nenhum componente que alterasse a sua ação dentro dessa ligação iônica no dente. Então, nós temos materiais que estão, por exemplo, aqui, os 3 que encontramos no mercado, Simo, a Biodentine, da Septodonte e o MTA da Angelus, são considerados biocerâmicos, porém, cada um deles tem um aditivo diferente. Então, a ação e a resposta frente ao organismo são diferentes também, como nós vamos visualizar aqui na frente. Então, esses 21 anos que nós começamos a pesquisar, desde o ano de 2000, 2001, que foi o início da primeira tese de mestrado com os cimentos, que naquela época a gente tinha apenas o cimento MTA ProRoot, do professor Torabinejá, mas não era ideal para ser trabalhado, porque não tinha aditivos favoráveis para a gente trabalhar com aquele material. Nós começamos a pesquisar esses aditivos e chegamos em 3 produtos hoje da Simo. Esses 3 produtos, nós temos 2 que são produtos especificamente endodônticos, e tem esse último, que é o Simo DTA, desta caixinha aqui, que é usada para várias áreas. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um daqui a pouco. Eu coloquei aqui alguns trabalhos científicos mais recentes que foram feitos com o cimento da Simo, como esse aqui da USP, dos professores da
da parte de dentística da USP, analisando o efeito de toxicidade frente ao ligamento periodontal dos cimentos colocados na região. E o que eles mostraram aos resultados? Que o cimento Simo-HP, que é o cimento obturador, foi um dos que mais viabilizou a não inflamação das células do ligamento periodontal. Então, foi publicado agora em 2021, juntamente com esse outro artigo que foi publicado também em 2021 pelo pessoal da UNB, lá realizado em a Federal de Brasília, que foi um trabalho fantástico que apenas analisou cimentos biocerâmicos que faziam com que as células odontoblásticas se diferenciassem em osteoblásticas para induzir a formação óssea. Então, eles pegaram 6 cimentos biocerâmicos e analisaram qual deles induzia mais rapidamente a formação óssea. E os resultados foram surpreendentes, que todos os cimentos analisados, como podemos visualizar aqui, o ProRoot, o BioCRepair, o H+, mais fez com que os odontoblastos se diferenciassem rapidamente foi o Simo-HP. Em 5 minutos, sendo que outros levaram mais tempo para induzir a formação óssea, para elevar o pH, alcalinizando a região. Então, de cada um deles para a gente poder entender aqui como que utiliza, quais são as suas indicações. Mas, e depois eu vou mostrar para vocês alguns casos que a gente tem, casos clínicos, que por que favorecem rapidamente essa regeneração? Por causa dos aditivos que foram acrescentados, pensando em não colocar nenhum polímero e também não colocar metal para que impedisse a reparação, tá ok? Então, nós temos na endodontia estes dois. O HP é um cimento obturador da caixa azul, e o HD é um cimento para tampar as perfurações de assoalho. Isso aí nós vamos falar um pouquinho de cada um. E, mais recentemente, o Simo DTA, que foi um fruto das pesquisas dos dois endodônticos, que com a mesma bioatividade para ser utilizado na odontopediatria, para ser utilizado em pacientes especiais, na dentística, como base de restauração, e também na endodontia, para fortalecimento da câmara pulpar e também blindagem, terminar o canal, você blindar aquele assoalho, não deixando que nenhum micro-organismo penetre, pois o seu pH também é 12, ok? Então, vamos falar um pouquinho desse cimento endodôntico obturador, como que a gente usa e quais são as suas indicações. Ele é um cimento branco, ele tem tempo de presa inicial de 10 a 30 minutos, porém, você tem que lembrar que ele não é um cimento convencional, ele é um cimento biocerâmico, e todos os cimentos biocerâmicos, eles têm um tempo final de presa, eles têm fases sementícias, e essas fases levam 28 dias para serem completadas. Qualquer tipo de cimento biocerâmico, seja da Septodonte, o Biodentine, seja o MTA da Ângelos e os cimentos da Simo. Porém, o tempo inicial de presa que favorece você a dar continuidade a esse seu trabalho, ele é de 5 a 10 minutos. Então, esse cimento obturador, ele tem pH 12 após 3 horas, já fazendo essa ligação iônica, estabilizando aquela inflamação ou aquela infecção dentro dos canais. E as indicações? Nós temos a indicação para ele ser obturado com apenas um cone de gutapercha ou sem nenhum cone de gutapercha. Ah, professor, mas como que eu vou obturar um canal sem gutapercha? É quebra de paradigma. Por quê? Porque se você fez uma boa limpeza e modelagem dos canais, você consegue colocar
um material de pH 12 que vai se ligar às paredes do dente. Sabe qual é a resistência à força do cimento? É de 50 megapascal. Equivale à resistência da dentina, que é de 45 a 50 também. Então, ali se forma um monobloco. Mas e dente posterior? E se eu precisar fazer um retratamento? Essa é sempre a pergunta que o pessoal faz. O retratamento, você consegue remover esse cimento, sim, com ponta de ultrassom, com brocas diamantadas inicialmente. Porém, o que é a casuística que a gente consegue visualizar e acompanhar ao longo desses anos todos é que não tem retratamento quando você faz uma boa limpeza e uma boa blindagem com cimento biocerâmico. Por quê? Porque não será a reintervenção que vai solucionar o problema. Às vezes, uma cirurgia panendodôntica por uma fratura, uma trinca, que nós vamos falar também mais para frente. Aqueles dentes anteriores, onde você não tem formação apical nas risogênias incompletas, usa-se muito fazer um plug apical com cimento biocerâmico. E aqui eu vou lançar para vocês uma nova proposta. Ao invés de fazer apenas um plug apical em risogênese incompleta, fazer uma obturação com o cimento, sem gutapercha, levando o cimento dentro do canal, como nós vamos ver aqui na frente. As retroobturações também são indicadas. Tratamento em dentes com trinca, toda alteração a nível intrarradicular, seja reabsorção, seja desvio, seja perfuração ou fratura de trinca que não seja longitudinal, a gente consegue fazer com que estabeleça um pH 12, uma alcalinização, e ocorre a reparação daquele canal que está com problema. Então, a gente hoje fala assim, qual que é a diferença de uma obturação de cimentos biocerâmicos para os cimentos que a gente sempre usou, que são cimentos chamados convencionais. Os cimentos convencionais, a H+, Cialapex, e outros cimentos, a gente coloca um pouco de cimento dentro do canal e muito cone de gutapercha. Diferente da obturação com cimento biocerâmico, que a gente coloca muito cimento dentro do canal e apenas um cone de gutapercha. Essa é a ideia de obturação a nível de biocerâmico. A manipulação, pessoal, é muito fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui que a gente consegue fazer a manipulação dele sem perder tempo e sem pressa. Então, a gente coloca uma porção do pó na placa de vidro e o líquido, que é a água destilada, a gente coloca 3 gotas separadas. Divide-se o pó ao meio e vamos misturando aquela porção até atingir uma consistência como se fosse uma consistência de chantilly brilhante. Detalhe, a hora que você está manipulando este cimento, o que nós podemos fazer? Se ele tiver um pouco ressecado, ao invés de eu puxar a outra gota inteira para o pó, eu vou apenas colocar a ponta da espátula, molhando a ponta da espátula e voltando a manipular o cimento. Então, eu tenho tempo de trabalho, 3 a 5 minutos, para eu deixar este cimento numa consistência chamada flow. Qual que é essa consistência chamada flow? É uma consistência de, vamos dizer, um chantilly brilhante. Ah, mas ele perde o brilho rapidamente para o meio externo, para o ar-condicionado. E eu posso reverter essa textura do cimento molhando a ponta da espátula na gota que está ao lado da placa. Brilho, olha lá. Molhei a ponta da espátula e voltei a manipular, ele voltou a ficar brilhante. É essa consistência que nós devemos passar o lentulo ou Maxpaden e levar dentro do canal. Tá bom? E qual que é o detalhe?
por exemplo, um dente com condutos, um molar. Eu vou manipular o cimento nessa consistência de chantilly brilhante, vou levar dentro do meu canal 1, 2 ou 3 vezes, coloco o cone de guta, corto para depois ir obturar o outro conduto. Nesta hora que eu fui obturar o outro conduto, o que acontece? Aquele cimento, ele já começou a perder o brilho, como vocês estão visualizando aqui, ó. Então, aí eu volto a molhar a ponta e continuar a umidificar, deixando ele brilhante para eu levá-lo no outro canal. Tudo bem? Então, a gente vai sempre obturar conduto por conduto e sempre deixar o cimento com uma consistência, um pouco de brilho, para eu possa levar ele dentro do canal. Tá? Uma outra coisa importante, pessoal, é que a gente deve utilizar uma espátula pequena e flexível. A Simo tem uma espátula dessa que é fantástica, que ela facilita muito você manipular e você não perde nenhum cimento grudado em espátula que não consiga ser pequena. Quando a espátula é maior, a gente desperdiça muito material. Já com essa espátula, não, que é fantástica. Esse outro artigo aqui, como vocês podem observar, esse paciente nos procurou porque ele estava com esse dente escuro e tinha uma fístula rastreada aqui pela gutapercha. Esse paciente, ele era um paciente já de 35 anos, quase 36 anos de idade, com ápice aberto, uma necrose. E nesse caso, nós fizemos uma instrumentação e obturação em seção única e colocando apenas o cimento, Simo HP. E logo que colocamos o cimento, a preocupação inicial era, será que a gente, ao levar o cimento com Lentulio Max Fader, o cimento vai espatifar ou vai espalhar por toda a lesão? Não acontece isso. Porque quando o cimento começa a tomar contato com o meio externo, acelera a presa e aqui ele vai se moldando para dar o contorno e induzir depois a neoformação óssea. Nós vemos aqui que 6 meses depois a gente já observa lâmina dura, né? E quando a gente tem uma lâmina dura pós-tratamento na preservação, a gente considera que é um sucesso clínico, porque o paciente não tem dor mais, um sucesso radiográfico, porque a lesão desapareceu, e se fizermos um corte, uma apsectomia e um corte histológico, vamos ter também sucesso das células histológicas. E aí nós conseguimos esses resultados, como nesses casos clínicos, nessa reabsorção interna, visualizada aqui nesse dente, no canal palatino, né? A gente sabe que uma reabsorção interna, ela se diferencia de uma reabsorção externa por alguns motivos. Primeiro que o dente tem vitalidade, pois quem está comendo a dentina, vamos falar assim, entre aspas, é a própria polpa. Então, qual o tratamento de uma reabsorção interna, que é assintomática, que é descoberta só de vez em quando pelas radiografias, exames radiográficos de rotina? A gente consegue visualizar. A grande dificuldade sempre foi preencher esse espaço irregular aqui dentro do canal. Por quê? Porque tínhamos que fazer a termoplastificação da gutapercha, preencher esse espaço com gutapercha, e hoje não, hoje colocamos o quê? Apenas o cimento e vamos condensando, para que a gente possa reabilitar. Já a reabsorção externa, já é um dente que é possível receber um trauma um pouco maior, né? Como nós visualizamos, nesse caso, essa reabsorção cervical, o paciente não podia fazer a extração e nem implante, porque ele fazia uso de alendronato, tratamento de osteoporose. Quem trata osteoporose toma medicamento à base de alendronato, pessoal, e a chance
numa extração de dar uma osteonecrose é muito grande. Então, hoje tem que tomar um certo cuidado para fazer tratamento em pessoas mais idosas, porque muitos tomam cálcio. Então, aqui nós tivemos que remover esse núcleo metálico, desgastar esse núcleo metálico, refazer o canal com esse simo obturador que nós acabamos de ver e colocar na região de reabsorção o simo HD, que ele tem uma radiopacidade da dentina. Aqui está preenchido ao redor desse novo núcleo com o simo HD. Ele tem uma radiopacidade dentinária que nós vamos falar um pouquinho para frente. Mas notem, depois de 30 meses, a lâmina dura e a reparação deste dente. Um dente que estava condenado por vários colegas, que não conseguia imaginar que um cimento convencional com gutapercha iria restabelecer essa região cervical. Este caso foi um caso enviado por um professor de Governador Valadares, professor Ridalton. Ele fez uma tomografia conibindecimolar e aparentou aqui uma trinca lateral com reabsorção já no terço médio da raiz e lesão perirradicular. E ele conseguiu remover todo esse elemento sem fraturar o remanescente dentário, colocou hidróxido de cálcio alguns dias e depois apenas cimento, HP e um novo núcleo de preenchimento. Um núcleo com um pino de fibra. E agora, recentemente, ele enviou para a gente um acompanhamento de 36 meses. Então, a gente nota que esse acompanhamento de 36 meses, a gente tem a reparação total do problema, tanto da linha de fratura, de trinca aqui, porque antes tínhamos aqui uma lesão lateral, a reparação apical pela lâmina dura e o paciente mastigando normalmente. Então, essa é a diferença de uma ligação iônica entre células do nosso tecido, do nosso corpo humano, com os materiais que têm base 70% vindo de rochas sedimentares, do calcário. Então, as pesquisas que vimos agora há pouco, favorecendo a reparação rápida da região, corrobora com esses casos clínicos de reparação. Então, isso facilita muito o nosso dia a dia e a gente consegue trabalhar e restabelecer bastante casos que antes não eram solucionados. Professora Milena Ferraro, de Santa Catarina, ela me mandou este caso, que esse paciente tinha um cisto dentígero aqui, proveniente de um terceiro molar, que estava destruindo e reabsorvendo osso e dente dessa região todinha. Então, ela utilizou o simo HP e agora será extraído após a alcalinização e indução de regeneração. Então, esses casos são casos assim, muito bacanas que a gente consegue fazer na nossa clínica do dia a dia. Então, bonito caso da professora, hein? Bonito, muito bonito. E eu apresentei no Endosummit o ano passado, eu palestrei lá o ano passado, o Endosummit foi em Curitiba. O ano retrasado foi em Curitiba. O ano passado Curitiba, foi em Balneário. Isso. Aí, o ano passado, ela já me mostrou esse caso. Ela falou, Sérgio, posso divulgar? Eu falei, claro. Aí, o ano passado, ela já apresentou, e ela apresenta também essa reparação. É fantástico. Agora, ela já me disse que já extraiu o terceiro molar, mas o paciente está sem problema nenhum. Ótimo. A obturação com cone único, eu vou passar aqui para vocês, ó. É uma obturação simples. A gente costuma deixar tudo prontinho aqui, ó, uma gaze com
cone que você já fez a prova do cone no comprimento de trabalho, daquele dentinho, faz a manipulação do cimento com aquela textura, passa o Max Pagden ou o Lentulo. Eu gosto muito do Max Pagden, principalmente aqueles de titânio. Pode também, ora, você já pega o cone e coloca lá dentro do canal radicular e faz alguns movimentos nesse cone. Essa é a vantagem, porque a ideia é quanto maior a quantidade de cimento, mais resistente vai ficar o dente, porque você vê dentro. Então, é fantástico esse tratamento. Falamos um pouquinho do simo obturador, que é da caixa azul, e agora vamos falar do simo HD, que é da caixa verde. Por que HD? Porque ele tem uma radiopacidade dentinária, tá? Então, ele tem um tempo de presa um pouco mais rápido do que o tempo de presa do obturador. Então, você consegue manipular ele, colocar ele na perfuração e já continuar na mesma sessão o procedimento que estava fazendo, porque esse tempo de presa dele é um pouco mais acelerado, pois ele tem um acelerador de presa no líquido. Então, a gente consegue manipular ele, deixando ele numa consistência como se fosse um cotosol, uma consistência mais durinha. A gente leva na perfuração, acomoda com algodão seco, ele vai se espalhar ali entre a dentina e a perfuração, o assoalho e a perfuração. A gente joga um ar, alguns segundos, e nessa mesma hora a gente já pode continuar o procedimento. Como vamos visualizar aqui, ó, numa perfuração cervical, a colega nos encaminhou. A perfuração a gente localiza, quando tem uma perfuração e você localiza o canal, o que a gente orienta os alunos a fazer? Fazer uma pré-instrumentação do canal, no terço cervical e terço médio apenas, e colocar um cone de gutapercha sem nada, sem cimento, dentro do canal, só para você não perder a luz do canal. Nessa hora, manipula-se o simo HD numa consistência mais durinha e coloca ele na perfuração. Condensa, acomoda ele com um algodão seco, joga um ar alguns segundos para acelerar mais a presa, espera 2 minutos, 3 minutos, tira, removemos o cone. Por quê? Porque o cimento biocerâmico, ele adere à parede do dente. O cimento biocerâmico, ele não tem ligação iônica com plástico, com o da peste. Isso não existe. E aí nós conseguimos remover deste dente. Como visualizamos aqui a perfuração, depois achado a luz do canal, e aqui está o simo HD. Vocês notem que a radiopacidade dele é próxima à da dentina. Por isso que ele é indicado para a perfuração de assoalho. É bom a gente falar que nós temos 2 tipos de perfuração. Aquela que você está procurando um canal calcificado e perfurou, essa perfuração imediata, você manipula o cimento, coloca em cima, sem colocar hidróxido de cálcio PA e por baixo, não colocar nada. O cimento, ele vai. E nós temos também aquela perfuração que já vem de um colega. Essa perfuração que já vem de alguns dias, que já está perfurado o canal, a gente tem que realizar um procedimento que é cauterizar o tecido de granulação. Porque aquele dente que já estava perfurado há alguns dias, existe ali naquela perfuração um pouco de exudato, infecção. Nós temos ali um tecido de granuloma, um tecido de granulação. E é importante que a gente cauterize com um instrumento quente, cauterize com um termoplastificador, ou a própria broquinha, você sem água, você desce com a broquinha cortando esse tecido, para depois manipular o cimento e acomodar ele ali com algodão seco.
Por isso que eu falo que a hora que você manipula o cimento numa textura um pouco mais durinha e coloca ele aqui, e você comprime ele com uma gaze ou um algodão e joga um ar, nessa hora já podemos continuar o procedimento nos canais radiculares, irrigando, seja com clorexidina, seja com hipoclorito, que ele não vai solubilizar, porque o tempo de presa inicial dele é rápido. Ele nos dá, depois de 3, 4 minutos, condições de continuar o procedimento, não tendo que mandar o paciente embora para executar esse procedimento em outra sessão. Então, a gente, na mesma sessão, continua o tratamento. Esse caso foi obturado com simo HP, os canais radiculares, e eu coloquei o simo, esse HD, aqui na câmara pulpar, para a gente poder visualizar a sua radiopacidade. Esse preenchimento dele aqui, ele vai fazer um bloco dentinário. Hoje a gente coloca o simo DTA, mas nessa época não tinha o simo DTA, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, proveniente dos dois endodônticos, veio esse também cimento biocerâmico. Os três são bioativos, os três induzem a formação óssea, a regeneração, os três elevam pH depois de 2, 3 horas, até 12, e também cada um tem sua indicação. Esses dois são endodônticos e esse outro simo DTA para várias áreas. Porque a sua bioatividade a nível de câmara pulpar e em contato com tecido pulpar no capeamento indireto ou no capeamento direto, ele tira totalmente a sensibilidade dentinária. Porque nós temos um trabalho que foi publicado agora em 2022, uma tese de mestrado, que a colega a doutora Simone, ela realizou vários trabalhos como base de restaurações profundas. Naqueles casos que você coloca uma resina em dente vital, e o paciente fala, olha, não posso morder por cima porque dói, eu não posso mastigar nada gelado e quente porque dói. Então, a dessensibilizante dentinário, não existe nada melhor do que um biocerâmico como base para você poder colocar ele na região. Então, ele é utilizado proteção pulpar direta e indireta, nos capeamentos direto, capeamento indireto, naquelas áreas onde o paciente está no posto de saúde, numa UBS, e ali tem uma exposição pulpar e o dente está vital, você faz até a pulpotomia e coloca ele com a pulpotomia. O paciente não precisa tomar nenhum anti-inflamatório, não irrita. Aquelas crianças que hoje a odontopediatria preconiza muito a prevenção, fazendo a remoção seletiva, que é remover o tecido cariado nas paredes laterais, mantendo um pouco daquele tecido a nível de assoalho, senão vai expor. A gente coloca esse material bioativo em cima e você paralisa a evolução daquela cárie. E tira a sensibilidade também do paciente. E cavidades sem suporte dentinário, aqueles esmalte, nós conseguimos fazer, depois também da obturação do dente, depois da endodontia, fazer um reforço na câmara pulpar com o simo DTA. Ok? Então, como que é o procedimento dele? A gente manipula ele também numa consistência de cotosol, uma consistência mais durinha, igual aquele de perfuração, leva-se no dente, acomoda com uma gaze seca ou algodão, joga ar da seringa tríplice aqui alguns segundos, e nesse momento você pode condicionar a região com ácido fosfórico. É o único biocerâmico que pode condicionar com ácido fosfórico, porque ele não degrada. Todos os outros, tem uma tese de uma professora que vai ser publicada esse ano, que ela está terminando o mestrado na São Leopoldo Mandique, que ela comparou a adesão e também a resistência entre o simo DTA e o biodentine da Septodonte. E depois de 15 segundos, o biodentine ele desintegra
ele racha completamente por causa do condicionamento. Já o Simo DTA, ele não, ele abre um pouco seus poros para a penetração do adesivo. Então, você pode condicionar, lavar se necessário, aqui não, você não vai ter problema com irrigação, ele não sai, você já faz a restauração na mesma sessão. Então, alguns casos realizados, né, por colegas, como capeamento indireto e condicionado na mesma sessão, prefeituras, nós já temos aqui mais de 20 prefeituras que estão substituindo o ionômero de vidro, hidróxido de cálcio PA pelo Simo DTA, porque quando você coloca ele, ele não cai. Eu trabalhei 26 anos na rede pública daqui da minha cidade, de Pouso Alegre, e eu tive a oportunidade de trabalhar um ano quando colocaram na UBS. E diminuiu demais a fila de urgência, porque a gente consegue não ter o retorno daquele paciente quando tem uma exposição grande da coroa, uma destruição grande da coroa. Remoção seletiva nas crianças, também pacientes especiais. Aqui, nesse caso, foi realizado na mesma sessão cervical, né? Então, até casos onde a de obturação do terço cervical e médio dos dentes descidos e uma blindagem até na metade da câmara pulpar com o Simo DTA. Por quê? Porque a bactéria do dente descido, diferentemente do dente permanente, ela se encontra abaixo do assoalho, na câmara pulpar. A bactéria do dente permanente, ela é na ponta do dente. A lesão perirradicular, ela fica acentuada no nível de ápice. Já dente descido, a lesão em dente necrosado é a nível de furca, de câmara pulpar. Então, quando essa região, conseguimos blindar toda essa região com material de pH 12, a gente consegue ter controle de todo esse procedimento. Então, trabalhos em redes de saúde e vários locais já estão mostrando que a gente diminui o custo, é assintomático e tem uma rapidez muito grande com o tratamento. E a manipulação dele é a mesma. Você vai dividir a porção do pó ao meio, coloca algumas gotas e vai manipulando. O tempo de manipulação e a consistência, quem dá é você. Por quê? Porque ele é um cimento atemporal de 3 a 5 minutos. Todos os 3, nós podemos deixar uma gota sobressalente aqui, porque, se necessário, eu molho a ponta da espátula na gota e deixo ele um pouquinho mais mole. Eu tenho 3 a 5 minutos para deixar ele mais duro, mais mole, sem perder suas propriedades. Tá? E por isso que é um cimento que é fácil de trabalhar. Muito fácil. Aqui, nesse caso, aplicamos aqui o ar, podemos remover com uma sonda ou uma colher de dentina as bordas do cimento que estão aqui no esmalte, já podemos pôr a resina direto, ou pôr um ionômero, se for uma criança, ou pôr mesmo um cotozol e restaurar na próxima sessão. Né? O que a gente não deve deixar é ele exposto ao meio bucal, como restaurador. Porque, como eu falei para vocês, todo o material biocerâmico ele tem fases cimentícias que vão do primeiro momento de 5 minutos a 28 dias. E, às vezes, o paciente sai daquela sessão com cimento exposto e vai ali, a mãe dá uma bolacha para a criança, dá um chiclete, que é muito comum, e ele vai, antes de finalizar sua fase de endurecimento inicial, ele vai solubilizando. Então, a gente preconiza você, quando colocar ele, seja pós-tratamento endodôntico, para fazer uma blindagem, fazer um núcleo de preenchimento, proteger ele com algum material por cima. Então, como nós sabemos por que agora utilizar os cimentos bioativos, eu queria convidar vocês a entrar no site da Simo,
Lá nós vamos ter os artigos científicos e muitos outros que colocamos aqui para vocês, tem casos clínicos, e também tem um e-book que foi feito pelo professor Zé Dias recentemente, que está disponível lá, e explicando muito bem a diferença de cimento para cimento. Cada cimento tem a sua indicação de local de utilização. Porém, se eu tiver uma reabsorção de um canal dentro da minha raiz, eu vou utilizar o cimento obturador. Ele é também reparador. O cimento azul obturador, ele é reparador para fratura radicular, reabsorção, perfuração. Quando eu tenho uma perfuração a nível de assoalho, e eu não quero que apareça essa perfuração, eu uso cimento HD, de radiopacidade dentinária. E quando eu for trabalhar a nível cervical ou a nível de câmara pulpar, eu dou preferência para o Cimo DTA. Tá ok? Então, pessoal, eu não sei se eu consegui rapidamente passar para vocês assim, um pouco dessa explanação. Pode anotar meu celular aí, meu zap. Todos esses 3 cimentos estão sendo vendidos na Kremer e na Dental Speed também. Vocês podem pedir e eles enviam rapidamente. A gente sabe que a Kremer, nesse trabalho que ela faz de divulgação e enviar os materiais, ela é rápida. Então, se vocês tiverem necessidade, quem for ao CIOSP esse ano, estaremos lá, junto com a Unive, o estande da Cimo e das Limas Unive, fazendo hands-ons. Se tiverem dúvidas, podem passar lá, e será um prazer tê-los conosco. Ok? Não sei se ficaram algumas dúvidas, mas eu fico aqui à disposição, professor, para poder responder algumas dúvidas, algumas perguntas que o pessoal tem aí. A gente está aqui para bater papo. Não, sensacional, hein, professor? Foi ótimo. Ah, que bom, que bom. Foi ótimo mesmo. Desculpa ter corrido um pouco, mas é porque também nós perdemos muito tempo no começo lá. Mas eu acho que deu para a gente dar uma explanação e uma visualização do que é um cimento biocerâmico, né, as suas indicações, os tipos de biocerâmicos, que nós não podemos colocar todos dentro de um cesto e falar que todos são iguais, porque não são. Perfeito. Eles perguntam para a gente por que nós não temos ainda aquele pronto para uso na seringuinha. Porque até hoje nós não conseguimos dar a mesma estabilidade daquele manipulado polilíquido. Não conseguimos fazer com que ele elevasse o pH rapidamente e que não seja reabsorvido, porque tem alguns trabalhos que mostram que o pronto para uso, depois de um tempo, ele começa a solubilizar. Né? Então, nós não conseguimos. Perfeito. Ótimo. Então, hoje as embalagens é o pó e o líquido, né? Como Isso, aquelas pó e as líquido. fotos ali das embalagens, das caixinhas, né? O Cimo DTA, ele vem num pote como o ionômero de vidro, o Cimo Certo. DTA da caixinha roxa. E aí você põe a porção e faz aquele trabalho com as gotas. Tá. Já o obturador e o de perfuração de assoalho, ele vem em blisters, são 4 blisters, e aí eles perguntam, um blister daquele dá para fazer o quanto de trabalho de endodôntico? Dá para obturar um molar inteiro, ainda só os 4 blister obturador, você faz o molar inteiro e dá sobra um pouquinho. Ah, mas se eu posso usar metade num pré-molar, posso guardar o pó? Sim, aquilo ali não vai ter problema você usar em outro Em outro paciente, caso. em outro caso, desde que você armazene ele corretamente, ou até mesmo no próprio blister que você abriu. Não tem problema nenhum. Excelente. O pessoal Tá? perguntou aqui, Sérgio, em relação ao DTA, aquele lá que você falou do ácido, Sei. fazer o ataque ácido, tem Uhum. no site ali um trabalho mostrando isso, daquele da deterioração lá? Tem, Não, né? não, no site ainda A não, tese, né, que você porque não falou? foi publicado. É uma tese de uma professora que está realizando lá em Campinas, na São Leopoldo, o Cimo DTA com o Biodentine.
O Biodentina. Só que ainda ela tem os resultados parciais, porém ainda não publicou o artigo. Mas eu acho que até no meio do ano esse artigo já vai estar publicado. Deve sair. Então, mas pode fazer o condicionamento. Nós aqui, nos nossos cursos aqui na ABO, a gente tem curso de especialização desde o ano de 2000. E assim que nós começamos a estudar o cimento, a gente, ao invés dos alunos fazerem monografia, a gente fazia projeto de pesquisa e o comitê de ética da universidade ele aprovava para ser utilizado aqui na clínica, os nossos sendo utilizado aqui. Então é fantástico a resposta que a gente tem, sabe? É muito bom. Ideia, ótimo. Muito bom. Mais alguém quer fazer uma pergunta, gente? Tem uma dúvida, alguma coisa? Não, professor? Tranquilo? Não, acho que foi ótimo, Sérgio. A apresentação bacana. Online, mas deu certo, né? Desculpa também o nosso atrapalho aí. Nada, deu tudo certo, bom demais. Eu que agradeço aí a atenção de todo mundo e pode trabalhar com calma, manipular com calma. A gente não perde nada depois. Aquele cimento manipulado, você raspa ele na placa, volta a deixar ele um pouquinho mais úmido e põe ele dentro do dente. Não precisa. Quando a gente faz a obturação endodôntica, você não precisa remover, limpar o assoalho, não. Pelo contrário, quando usa o biocerâmico, você deixa. Quanto mais cimento ali, mais forte vai ficar aquele assoalho. Tá bom? Excelente. Eu queria agradecer tá legal, pessoal. A equipe toda, a professora Camila, a professora Juliana, a Mariana. Agradecer mesmo. Abraço a todos. Vamos ver se tu marca um dia de você estar aqui presente. Vamos sim. Vai ser um prazer. Tá bom? Um abraço para vocês todos. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado.